Oi pessoal, Cleiton Fiuza passando aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa série alusiva aos 500 anos de Reforma Protestante. Lembrando que agora no dia 31 de outubro nós estamos comemorando 500 anos de Reforma Protestante, porque foi esse dia, em 1517, que Martinho Lutero pregou as suas 95 teses nas portas da Igreja do Castelo em Wittenberg e deu início a esse movimento revolucionário dentro da Igreja. Um movimento que buscava retomar a forma original da Igreja, um movimento que buscava voltar às origens da Igreja e tirar tudo aquilo que havia se deformado ao longo dos séculos. Então nós estávamos falando sobre John Wycliffe na Inglaterra, e dando continuidade ao que nós falamos no vídeo anterior, nós vamos encontrar agora a Inglaterra disseminando aquele material de Wycliffe. Ele escreveu ao todo 18 teses, e como ele era reitor da Universidade de Oxford, essas teses logo foram espalhadas, divulgadas, e muitas pessoas começaram a ter acesso a elas e começaram a abrir a sua mente para os pensamentos de Wycliffe. E esses pensamentos reformadores de Wycliffe estavam começando a fermentar dentro da Inglaterra, assim como um fermento dentro da massa de pão, ganhando novos adeptos, inclusive chegando até a rainha da Inglaterra. E a rainha da Inglaterra vê aquele material e ela começa a se convencer que aquele material de Wycliffe é coerente e que precisa ser analisado com cuidado. A rainha da Inglaterra, ela também era a princesa da Boêmia. A Boêmia é a atual República Tcheca. E por causa dessa influência que ela tinha entre os dois países, ela recebia muitos estudantes da Boêmia na Inglaterra para estudar em Oxford. Um desses estudantes, chamado Jerônimo de Praga, foi até a Universidade de Oxford e conheceu esse material de Wycliffe. E ele também começou a se aprofundar no estudo daquele material, a ler, a buscar na Bíblia coerência para aquele material, e ele volta para a Boêmia convencido de que os pensamentos de Wycliffe estavam prontos para gerar uma revolução reformadora dentro da igreja. Ele chega na Boêmia e ele compartilha isso com um amigo dele chamado Ian Hus, também conhecido em português como John Hus, um dos pré-reformadores conhecidos na história. John Hus começa a ler aquele material, começa a comparar com a Bíblia e começa a concordar com muito daquilo que Wycliffe estava compartilhando. Ele começa a ver que realmente a igreja precisava de uma reforma. A igreja precisava voltar às suas formas originais. E John Hus ele começa a pregar contra algumas coisas que a igreja praticava naquela época. Uma dessas coisas era a venda de indulgências. Para quem não sabe, a palavra indulgência quer dizer perdão. E a Igreja Católica, ela afirmava naquela época, a Igreja Católica medieval, estamos falando de 1400, a Igreja Católica medieval afirmava que o perdão dos pecados precisava ser comprado. Ele não era apenas uma atitude da graça de Deus. Ele era concedido através do sacrifício de Cristo, mas se você quisesse obter o perdão, você teria que comprar a sua indulgência. Você teria que comprar o seu perdão da igreja, a igreja poderia te dar esse perdão mediante pagamento. Isso era um pensamento já disseminado em todo o território cristão daquela época. E a igreja utilizava as indulgências muitas vezes para arrecadar recursos, arrecadar fundos para construir novas igrejas, para expandir, para alguma guerra, para alguma outra coisa que ela precisasse de dinheiro. Geralmente ela usava mão desse recurso de indulgências. E quando John Hus começa a ler a Bíblia e começa a ver que o perdão dos pecados era pela graça e mediante a fé e que não deveria ser comprado, que não haveria nada que nós pudéssemos fazer, ele começa a pregar contra as indulgências. E uma outra coisa que ele também começou a questionar na igreja, assim como Wycliffe, era sobre a luxuosidade, era sobre o luxo que acompanhava a vida eclesiástica. Então ele via também os cardeais, os bispos sempre cercados de ouro, de joias preciosas. E quando ele comparava aquilo com os ensinos de Jesus, ele dizia, isso não faz sentido. Então ele começou a estampar nas paredes da Universidade de Praga, onde ele era o reitor, e também na capela de Belém, onde ele era o pregador oficial, por isso uma pessoa muito influente, uma pessoa muito respeitada, uma pessoa muito conhecida naquela região da Boêmia. Ele começa a estampar ilustrações como a de um papa andando num cavalo luxuoso e Jesus Cristo andando descalço, vestido humildemente. Fazendo essa comparação de que os papas não estavam sendo representantes legítimos daquilo que Jesus havia ensinado. Ele falava que Jesus veio para lavar os pés dos seus discípulos. E enquanto isso, ele via os discípulos agora, os cristãos agora, ajoelhando-se perante a figura de um papa para lhe beijar um anel que estava na mão.
Então ele dizia, isso não faz sentido, isso não está na Bíblia, não é assim que a igreja deve se comportar, não foi isso que Jesus Cristo ensinou. E ele também começou a pregar sobre isso, sobre essa ostentação que existia dentro da igreja, sobre esse poder. E vamos lembrar que na Idade Média, a igreja e o Estado eles dividiam muito o poder da região. Então, o imperador, o rei, ele tinha o poder político e a igreja ele comandava aquele poder religioso. A igreja não podia mandar matar o imperador, mas o imperador tinha medo que a igreja o excomungasse, por exemplo, porque a excomunhão significava um selo que mandava a pessoa direto para o inferno. Então era assim que a igreja manipulava os reis, era assim que a igreja manipulava os imperadores. Ela causava esse medo neles, dizia assim, se você não nos obedecer, se você nos contrariar, nós temos autoridade espiritual para te excomungar, para te excluir, para te mandar direto para o inferno. E John Hus, assim como John Wycliffe, eles não concordavam com essa visão da igreja. E daí John Hus também começa a escrever material, também começa a escrever teses sobre aquilo que ele acreditava ser coerente e começa a pregar sobre isso. Não demora muito, o clero se volta contra John Hus. E diferente de John Wycliffe, que estava na Inglaterra, protegido pela ilha, John Hus estava na Europa. Então, o clero estava bem próximo dele. E uma das coisas que eles conseguem fazer é uma interdição da cidade de Praga. O que quer dizer isso? Eles mandam fechar todas as igrejas de Praga porque eles proíbem que os padres em Praga continuem pregando. Porque os ensinos eram perigosos para a igreja. Só que o rei da Boêmia, ele era um amigo pessoal de John Hus. E ele fala assim, olha, vamos ignorar essa interdição do clero e vamos continuar pregando. Mas a igreja chega na Boêmia e faz um acordo com o rei, dizendo o seguinte, nós queremos vender indulgências aqui na Boêmia e parte do que nós arrecadarmos com as indulgências vai ser destinado ao seu reinado, vai ser destinado a você. É uma fonte extra de dinheiro entrando ali no reinado. Então ele diz assim, ótimo, o que é que eu preciso fazer? Você precisa proibir que John Hus continue pregando sobre as indulgências. E aí o rei decide manter a interdição e fecha todas as igrejas, obrigando John Hus a deixar a cidade de Praga e ir para o sul da Boêmia, onde ele fica 2 anos apenas escrevendo, apenas deixando por escrito aquilo que ele acreditava. Dali a 2 anos, chegando à proximidade do Concílio de Constança, que iria acontecer, o imperador Sigismundo pede que John Hus se apresente no Concílio de Constança e tente se acertar com a igreja. E ele oferece um salvo-conduto, que quer dizer, você vai em segurança, eu estou garantindo a sua segurança para se apresentar no concílio. John Hus sabia que ele estava indo para a morte, sabia que ele estava indo para finalizar a sua carreira, mas ele queria que o clero tivesse a oportunidade de ouvir sobre os seus pensamentos. Então ele vai até o concílio de Constança, e quando chega lá, o concílio não permite que ele fale, apenas levanta acusações contra ele, pede que ele se redima e pede que ele negue tudo aquilo que ele está pregando. E ele fala, eu não posso negar isso que eu estou pregando porque eu considero ser essa a verdade. E eu não posso negar a verdade sobre Cristo. John Hus morre ali, condenado pela igreja, mas os seus pensamentos não morrem com ele. Ele havia deixado também, assim como Wycliffe, muitas coisas escritas e muitas coisas que influenciaram aqueles que viriam depois, inclusive Martinho Lutero. Deus estava criando o momento certo e a forma certa para que a reforma pudesse acontecer, com o mínimo possível de perdas humanas. Então, 100 anos depois, você vai encontrar Martinho Lutero e outros homens sendo influenciados pelos escritos de John Wycliffe, pelos escritos de John Hus. John Hus, também nas suas pregações, ele afirmava que o homem podia ter livre acesso a Deus, que o homem podia se dirigir diretamente a Deus, coisas que a Igreja Católica naquela época condenava. A Igreja Católica Igreja Católica medieval afirmava que para você se comunicar com Deus, para você ter qualquer contato direto com o Ser Supremo, você precisaria de um sacerdote, você precisaria de um padre, você precisaria de um intercessor. John Hus dizia que não, que nós poderíamos clamar a Deus de forma livre, de forma espontânea, a qualquer momento e de forma direta. Isso foi também uma das coisas utilizadas na condenação de John Hus. Então nós estamos conhecendo um pouquinho mais da história da Reforma Protestante. Se você é cristão, isso faz parte da sua história, isso fez parte do seu passado. A Igreja Cristã Evangélica ela não nasceu 500 anos atrás, ela também nasceu com Jesus Cristo, desde que Jesus Cristo veio, desde que Jesus Cristo morreu, desde que os discípulos iniciaram
o processo de ensinar tudo aquilo que ele havia ensinado, de fazer discípulos, de batizar os seus discípulos, a igreja evangélica também nasce ali. Toda essa história até 1400 faz parte da história da igreja evangélica, faz parte da história de todas as igrejas cristãs. O que a reforma faz é dividir águas, dividir um novo tempo, onde parte da igreja busca voltar às suas origens, busca se reformar e dá origem a uma teologia agora reformada, uma teologia que volta ao passado, uma teologia que busca encontrar em Cristo a resposta para suas dúvidas. Espero que você esteja gostando dessa série. Semana que vem tem mais um vídeo e a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre a Reforma Protestante. Até mais e bom mês de outubro para vocês.